Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizerem capazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje, nesse trecho de Mateus 19, em que nós podemos refletir as palavras de Jesus sobre casamento e divórcio, e que contém reflexões profundas sobre a natureza do casamento e também uma reflexão sobre os relacionamentos humanos. Jesus ele começa respondendo aos fariseus que perguntam sobre a permissão para um homem despedir sua esposa por qualquer motivo. Ele remete à criação, onde Deus fez o homem e a mulher para se tornarem uma só carne, indicando a união profunda e indissolúvel que o casamento deve representar. Jesus está enfatizando a santidade do casamento e a intenção divina por trás da união conjugal. Os fariseus mencionam a permissão de Moisés para dar certidão de divórcio, e Jesus explica que essa permissão foi concedida devido à dureza dos corações humanos, mas não era o plano original de Deus. Ele esclarece que o divórcio e o subsequente casamento com outra pessoa resultam em adultério, exceto em casos de união ilegítima, como, por exemplo, casos de imoralidade sexual. A resposta dos discípulos, expressando que não vale a pena casar-se, reflete a dificuldade e a seriedade que eles percebem no compromisso do casamento, especialmente à luz das palavras de Jesus. A resposta de Jesus sobre a incapacidade de entender esses princípios, exceto para aqueles a quem é concedido, indica que a compreensão profunda desses ensinamentos requer uma abertura espiritual e também requer graça divina. Ele também menciona que há diferentes razões pelas quais algumas pessoas podem ser incapazes de casar-se. Algumas podem ser naturalmente inclinadas a permanecer celibatárias. Outras podem ter sido feitas incapazes por circunstâncias externas. E algumas podem escolher o celibato por causa do reino dos céus. Essas palavras de Jesus enfatizam a importância do compromisso, respeito, amor mútuo no casamento, além de nos convidar a uma reflexão profunda sobre a natureza divina do matrimônio e as escolhas que fazemos em nossas vidas em relação a esse assunto. Elas também apontam para a necessidade de discernimento espiritual ao lidar com questões tão complexas como o casamento e o divórcio. Mas, em geral, podemos perceber, resumidamente, algumas lições aqui. Primeiro, a sacralidade do casamento, pois Jesus enfatiza a importância da santidade do casamento como uma união profunda entre um homem e uma mulher, portanto é algo sagrado. Segunda lição, compromisso e perseverança. Jesus fala contra o divórcio casual e nos lembra da importância do compromisso. O casamento exige paciência, compreensão, perseverança, especialmente nos momentos difíceis. Uma outra lição é a reflexão sobre intenções, pois o ensinamento de Cristo nos encoraja a refletir sobre nossas intenções ao entrar em um casamento. Ele nos chama a considerar se estamos comprometidos com um relacionamento baseado no amor, respeito e fidelidade. Depois, uma outra lição, valorização do indivíduo. A menção de que algumas pessoas podem ser naturalmente inclinadas ao celibato ou podem escolher o celibato por causa do reino dos céus, ressalta a importância de valorizar as escolhas individuais. Nem todos são chamados ao casamento. Isso não deve ser visto como uma falha. Depois, a lição do discernimento espiritual. Jesus reconhece que a compreensão completa de certos ensinamentos requer discernimento espiritual e talvez até a longo prazo.
Isso nos lembra que nem tudo pode ser compreendido de imediato e que podemos precisar de orientação espiritual e reflexão profunda para entender plenamente certos aspectos da vida. Depois a lição do amor e do respeito, pois a ideia de que os dois se tornam uma só carne ressalta a união íntima que o casamento representa. Isso nos incentiva a tratar o cônjuge com amor, com respeito e consideração, como se fosse uma parte essencial de nós mesmos. Depois a busca pelo ideal divino. Jesus aponta que o ideal original de Deus da criação do homem e da mulher como uma única carne, o que de fato nos motiva a nos esforçar para viver de acordo com esse ideal divino, mesmo que enfrentemos desafios ou mesmo que enfrentemos tentações. E, finalmente, a lição do autodomínio e humildade, pois a referência à dureza de coração não é por acaso nesse texto. De fato, é a dureza de coração que levou à permissão do divórcio e que nos lembra da necessidade de cultivar o autodomínio e a humildade, evitando que nossos sentimentos e desejos egoístas interfiram na santidade do casamento. Em resumo, é um trecho que nos convida a refletir sobre a importância do casamento, que hoje tem perdido tanto valor e sacralidade na nossa sociedade relativista. É uma união sagrada, ela chama a necessidade do compromisso, do respeito, do discernimento espiritual e também a busca pela compreensão do plano divino para nossas vidas. Cada pessoa pode encontrar lições pessoais e significados profundos nesses ensinamentos, aplicando-os de maneira relevante às suas próprias jornadas e relacionamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.